último parque. O vento soprava entre as árvores secas, assobiando como uma voz antiga e cansada. O céu estava carregado, tingido de cinza, como se as nuvens quisessem esmagar o que restava da terra abaixo. No coração daquele bosque morto, erguia-se um parque de diversões que parecia congelado no tempo. A roda gigante enferrujada rangia suavemente a cada rajada de vento, como se ainda buscasse girar. O carrossel, coberto de mofo e ferrugem, mantinha seus cavalos imóveis, mas de algum modo ainda pareciam olhar para quem passasse, como sentinelas esquecidas. Ninguém se lembrava ao certo quando aquele parque havia fechado. Histórias diferentes circulavam pela cidade mais próxima. Um acidente, uma falência repentina, até mesmo boatos de desaparecimentos nunca investigados. Com o tempo, tornou-se apenas uma lembrança amarga, um rumor sussurrado para assustar crianças. Mas a verdade, como sempre, estava escondida sob camadas de silêncio e medo. Foi numa noite de outubro que Clara decidiu entrar sozinha. Era jovem demais para temer, mas velha o suficiente para sentir que a vida precisava de algo além da monotonia. Carregava apenas uma lanterna fraca, uma mochila e uma câmera fotográfica. Seu objetivo era simples: registrar o que restava do parque, criar algo assustador para postar na internet. Mas no fundo, mesmo que não admitisse, buscava sentir aquele frio na espinha que só os lugares abandonados sabiam proporcionar. A entrada estava quase escondida pela vegetação, mas o portão ainda se erguia, torto, com letras gastas que mal formavam o nome do lugar. O ferro estava coberto de ferrugem e parecia quase uma mandíbula aberta, convidando-a a entrar. Clara respirou fundo e cruzou o limiar, sentindo a temperatura cair alguns graus de repente. Lá dentro, o ar era pesado, parado. Não havia sons de pássaros, nem o zumbido de insetos. Apenas o vento arrastando folhas secas pelo chão rachado. O silêncio era tão denso que a cada passo ela tinha a sensação de estar profanando algo que deveria permanecer intocado. O primeiro brinquedo que encontrou foi o carrossel. Os cavalos estavam imóveis, cobertos de sujeira, com as bocas abertas em expressões que, no escuro, lembravam gritos silenciosos. Clara se aproximou, iluminando com a lanterna cada detalhe da madeira apodrecida. Tirou algumas fotos, mas não conseguiu ignorar a sensação de que aqueles olhos de vidro opaco a seguiam. Um rangido repentino ecoou. A princípio, pensou ser o vento, mas o som era ritmado, contínuo. Virou a lanterna na direção da roda gigante. As cadeiras balançavam levemente, como se alguém tivesse acabado de descer delas. O aço rangia, ecoando por todo o parque, e Clara sentiu os pelos da nuca se eriçarem. Ela sorriu nervosa, tentando racionalizar. O vento, sempre o vento. Mas o vento não fazia os cavalos do carrossel mudarem de posição, e um deles estava, sem dúvida, voltado em outra direção do que estava segundos antes. Clara recuou, ofegante. Seu instinto gritava para ir embora, mas sua curiosidade venceu. Continuou explorando. Passou por barracas quebradas, uma casa de tiro ao alvo cujos bonecos estavam apodrecendo, olhos vazios fixos nela. Uma cabine de algodão doce ainda tinha o cheiro doce azedo, como se o açúcar nunca tivesse realmente desaparecido. Quanto mais avançava, mais estranha parecia a atmosfera. A lanterna piscava em intervalos irregulares. O ar parecia vibrar, como se tivesse algo escondido ali, observando. E havia sons, leves, quase imperceptíveis, como passos atrás dela, mas que nunca se revelavam quando ela se virava. Quando retornou ao carrossel, notou que ele estava em movimento. Muito lentamente, quase imperceptível. Girava com rangeres de madeira. Os cavalos subiam e desciam num ritmo quebrado, como se algo invisível os obrigasse a continuar dançando. Clara ficou paralisada, incapaz de acreditar no que via. Sua mente gritava para fugir, mas seus pés estavam presos ao chão. O carrossel ganhou velocidade. As sombras dos cavalos projetando-se nas paredes da cabine ao lado. As expressões deles pareciam mudar, como se cada volta tornasse seus rostos mais distorcidos, mais humanos, quase vivos. Foi então que ouviu um riso. Baixo, arrastado, infantil. Vinha de dentro do carrossel. Ela recuou, apavorada, tropeçando em galhos secos. A lanterna caiu, rolando pelo chão e iluminando as pernas dos cavalos em movimento. Por um instante teve certeza de ver mãos pálidas segurando as crinas, corpos pequenos montando os cavalos. Mas quando piscou, não havia nada. Apenas a escuridão e o ranger metálico. Clara pegou a lanterna e correu. Correu sem pensar,
tropeçando no mato alto, desviando dos brinquedos quebrados. Mas quanto mais corria, mais percebia que não encontrava a saída. O parque parecia dobrar-se sobre si mesmo, como um labirinto sem fim. Passava pelo mesmo quiosque 2, 3 vezes. O mesmo cavalo de madeira partido no chão surgia em ângulos diferentes, como se estivesse sempre à frente dela. O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo sussurros, palavras indistintas, como se dezenas de vozes infantis cochichassem segredos proibidos. Clara apertou os ouvidos com as mãos, mas os sussurros vinham de dentro de sua própria cabeça. Quando tropeçou novamente e caiu de joelhos, ergueu o olhar e viu a roda gigante. Estava completamente acesa. Luzes amarelas piscavam, iluminando o céu nublado. Cada cabine balançava, cheia de sombras que se moviam, como se dezenas de pessoas estivessem presas ali dentro. O ranger era ensurdecedor, misturado a gritos abafados vindos de todos os lados. Clara tentou gritar, mas sua voz morreu na garganta. As cabines começaram a se abrir, uma a uma, revelando mãos esqueléticas que se estendiam para fora, tentando alcançar o vazio. De dentro vinham gemidos infantis, pedidos de ajuda que se transformavam em gargalhadas sombrias. O parque estava vivo. Ela recuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentou correr mais uma vez, mas seus pés se moveram sozinhos em direção ao carrossel, como se uma força invisível a puxasse. Os cavalos giravam agora em velocidade absurda, e cada um deles carregava uma criança pálida, de olhos vazios, que a observava em uníssono. O som do riso ecoou novamente, desta vez em coro. Clara não conseguiu resistir quando sentiu mãos geladas agarrando seus braços, empurrando-a para cima de um dos cavalos. Gritou, mas sua voz foi engolida pela música de caixa de música que começou a tocar, saída de lugar nenhum. Um som agudo, antigo, quebrado. O carrossel girava e girava e girava. E quando a manhã chegou, o parque estava novamente silencioso. O carrossel parado, os cavalos imóveis. Mas entre eles, um novo rosto de madeira havia surgido, talhado com perfeição grotesca. O rosto de Clara, congelado em um grito eterno. Ninguém jamais a encontrou. E dizem que, se você se aproximar do parque nas noites de vento, ainda pode ouvir seu grito se misturar ao ranger da roda gigante, ecoando entre as árvores mortas. O desaparecimento de Clara nunca chegou às notícias. Para os vizinhos, ela simplesmente fugira de casa, cansada da vida pacata. Para a família, um vazio inexplicável. Apenas alguns amigos próximos sabiam que, na noite em que desapareceu, Clara havia mandado uma mensagem rápida. Se eu não voltar, é porque o parque me levou. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas algumas semanas depois. Ele era colega de faculdade dela, e embora não fosse íntimo, nunca conseguira esquecer os olhos brilhantes com que Clara falava sobre explorar lugares abandonados. O desaparecimento dela ficou como uma ferida aberta, e Lucas se viu obcecado pela ideia de que algo mais havia acontecido. Numa madrugada chuvosa, enquanto folheava o caderno de Clara que conseguira com os pais dela, encontrou um mapa rabiscado. Nele, um traço torto marcava na estrada até uma floresta distante. No canto, rabiscado à pressa, havia apenas uma palavra: parque. Lucas não conseguiu resistir. A estrada era longa e deserta. O carro avançava sob o peso da neblina, os faróis iluminando pouco além de alguns metros. Lucas não disse a ninguém para onde ia. Parte dele sabia que não voltaria, mas outra parte acreditava que poderia trazer respostas. Chegou ao portão enferrujado pouco depois da meia-noite. O ferro estava mais corroído do que nas fotos de Clara, como se anos tivessem passado em semanas. Empurrou com força, e o rangido ecoou pela mata, profundo e metálico. O vento cessou de repente, deixando o silêncio absoluto. Lá dentro, o tempo parecia suspenso. Lucas caminhava devagar, cada passo esmagando folhas secas. O cheiro era de ferrugem e madeira podre. Sentia-se observado, embora não houvesse movimento algum. O primeiro brinquedo que encontrou foi o carrossel. Estava imóvel, mas ao aproximar-se, percebeu algo estranho. Entre os cavalos de madeira havia um rosto humano entalhado, jovem, feminino, congelado num grito. O coração disparou. Ele conhecia aquele rosto. Era Clara. Lucas engoliu seco e recuou, mas algo no carrossel parecia pulsar, como se respirasse. Tocou a madeira instintivamente e sentiu um frio cortante subir por sua pele, até os ossos. Retirou a mão de imediato, mas por um instante jurou ouvir a voz dela, abafada, implorando: "Corre!" Não correu. Atravessou o parque,
tentando ignorar a sensação de que o vento sussurrava palavras que não conseguia entender. Passou por barracas destruídas, brinquedos cobertos de musgo, até que chegou à roda gigante. Ela não se movia. Estava imóvel contra o céu noturno, mas quando Lucas levantou os olhos, viu que cada cabine estava ocupada. Sombras esqueléticas sentadas imóveis, voltadas para baixo, observando-o. A respiração ficou curta. Ele fechou os olhos, mas quando os abriu novamente, as sombras haviam desaparecido. Apenas cadeiras vazias, balançando suavemente. Um som metálico ecoou atrás dele. O carrossel havia começado a girar sozinho, devagar, mas constante. Lucas sentiu a boca secar. O ar pareceu vibrar, denso, carregado de energia. E então, um detalhe chamou sua atenção. Havia marcas no chão, rastros recentes que levavam até uma casinha de madeira ao fundo, com janelas quebradas e paredes enegrecidas pela umidade. Aproximou-se. Dentro, o cheiro era insuportável, mistura de ferrugem, mofo e algo doce em decomposição. Havia brinquedos espalhados pelo chão, ursos de pelúcia rasgados, bonecas sem olhos, carrinhos quebrados. No centro da sala, um diário úmido e deteriorado. Lucas o abriu com cuidado. As páginas eram quase ilegíveis, mas conseguiu distinguir alguns trechos. O parque não deixa ninguém sair. As crianças chamam, elas querem brincar. Cada vez que alguém entra, o ciclo recomeça. A última frase, rabiscada com violência, quase rasgando o papel, dizia: "Se entrar, não olhe nos olhos dos cavalos." Lucas fechou o diário com as mãos trêmulas. Nesse instante, a música começou. Fraca, arrastada, saída do nada. O som de uma caixa de música quebrada, tocando uma melodia infantil. O mesmo som repetido, cada vez mais alto. Ele correu, saiu da casinha e viu o parque todo iluminado. Luzes amarelas piscavam nas barracas, os brinquedos giravam. A roda gigante acendeu como uma estrela morta. O carrossel rodava em fúria, e sobre cada cavalo havia agora crianças pálidas de olhos vazios, fixos nele. Lucas gritou, mas a música abafou sua voz. Tentou correr até a saída, mas o portão não estava mais lá. No lugar, havia apenas a cerca infinita de árvores mortas. As vozes começaram a sussurrar ao redor dele. Risadinhas infantis, pedidos de ajuda, choros e gritos entrecortados. Ele se cobriu, tentando bloquear os ouvidos. Mas não adiantava. Os sons vinham de dentro de sua cabeça. Quando abriu os olhos, estava de volta ao carrossel. Os cavalos parados. E, entre eles, mais uma nova escultura entalhada. Um rosto masculino. O dele. Na manhã seguinte, o parque estava silencioso outra vez. Nenhuma luz, nenhum movimento. Apenas o vento carregando folhas secas pelo chão rachado. E agora, entre os cavalos, dois rostos estavam presos para sempre, lado a lado. Clara e Lucas. E o parque espera pacientemente pela próxima visita. As histórias se espalhavam pela cidade vizinha como poeira. Primeiro foi Clara, depois Lucas. Jovens que desapareceram sem deixar vestígios. Para a polícia, nada além de casos de fuga voluntária. Para os moradores antigos, não era novidade. Havia quem murmurasse que o parque sempre chamava alguém de tempos em tempos. E quem aceitava ouvir essas vozes não voltava mais. Foi em uma tarde cinzenta que Helena, tia de Clara, decidiu que não suportaria mais viver sem respostas. Era a única da família que acreditava que algo terrível havia acontecido. E como ex-jornalista, ainda tinha contatos e registros. Passou semanas pesquisando. Vasculhou jornais antigos, documentos esquecidos em bibliotecas empoeiradas. E pouco a pouco, a verdade começou a emergir. O parque havia sido inaugurado na década de 1950. Uma atração modesta, mas famosa por sua roda gigante e pelo carrossel, importado da Europa. Era o orgulho da pequena cidade, até o verão de 1962. Naquela noite, durante uma apresentação, um incêndio começou em uma das barracas. O fogo se espalhou rápido, alimentado pela madeira seca. Muitos escaparam, mas dezenas de crianças ficaram presas dentro do carrossel, que misteriosamente travou. Gritos ecoaram, pedidos de socorro abafados pelas chamas. Nenhum dos pequenos sobreviveu. O parque foi fechado imediatamente, mas nunca demolido. Os donos desapareceram, como se tivessem sido engolidos junto com sua criação. Com o tempo, o lugar virou apenas uma ruína evitada por todos. Helena sabia para onde precisava ir. Chegou ao portão pouco antes da meia-noite, carregando uma lanterna, fósforos e o diário antigo que havia encontrado em arquivos esquecidos.
O vento estava frio e o silêncio absoluto. Mas não hesitou. Entrou. Lá dentro encontrou tudo como nas fotos. A roda gigante enferrujada, as barracas apodrecidas, o carrossel imóvel. Mas os olhos dela não se enganaram. Os rostos estavam lá, talhados na madeira. Clara, Lucas, outros desconhecidos, crianças. Um arrepio percorreu sua espinha. Folheou o diário novamente. Havia uma anotação riscada, quase ilegível. Eles não descansam. Estão presos à madeira. Só o fogo pode libertá-los. Helena se aproximou do carrossel. Os cavalos pareciam vivos sob a luz da lanterna, e os rostos gritavam silenciosamente. Com lágrimas nos olhos, riscou um fósforo. O fogo se espalhou rápido, como se o carrossel estivesse esperando por isso. As chamas lamberam a madeira, subindo pelos cavalos, engolindo os rostos. A música começou sozinha. A mesma melodia infantil quebrada. Mas desta vez, misturada a ela, havia algo novo. Vozes. As vozes das crianças. Não eram mais sussurros assustadores, mas gritos de libertação. A roda gigante se iluminou. Brilhou como um farol no meio da noite e então estourou em faíscas, pedaços de ferro caindo no chão. Cada cabine se abriu, deixando escapar sombras que se dissolviam no ar, finalmente livres. O parque inteiro parecia tremer, como se fosse desmoronar. Helena recuou, o calor queimando seu rosto. Viu os rostos de Clara e Lucas no carrossel pela última vez. Eles sorriam. Pela primeira vez, não estavam presos ao horror. O fogo consumiu tudo. Dias depois, moradores das redondezas viram fumaça densa subindo da floresta. Quando finalmente investigaram, encontraram apenas cinzas e ferro retorcido. O parque não existia mais. Helena nunca voltou para casa. Alguns dizem que foi engolida pelas chamas junto com o carrossel. Outros acreditam que, ao libertar as crianças, foi levada junto a elas. A cidade seguiu em frente. Mas, em noites de vento forte, ainda é possível ouvir uma melodia infantil vinda de dentro da mata. Fraca, distante, como se fosse apenas imaginação. A melodia de um carrossel que não existe mais.